Olá! Neste vídeo nós vamos estudar a hipérbole. Aqui está a definição da hipérbole. Então considere num plano dois pontos F1 e F2 distintos. Aqui realmente não tem a opção desses pontos serem coincidentes para poder gerar a hipérbole. E seja 2c a distância entre esses dois pontos. Considere um valor A, um número real A, que está entre 0 e c. A hipérbole vai ser o conjunto dos pontos que satisfaz esta condição aqui. O módulo da distância de P até F1 menos distância de P até F2 tem que ser igual a 2A. Ou, em outras palavras, a diferença das distâncias de P até F1 e P até F2 é igual a mais ou menos 2A. E por isso, esse mais ou menos, ele vai dar duas equações. O caso em que a diferença das distâncias dá 2A, vai gerar um ramo da hipérbole. E o caso da diferença ser menos 2A, vai gerar o outro ramo da hipérbole. Está aqui ilustrado mais ou menos qual que é o esboço da hipérbole. Então, dado que aqui estão os focos F1 e F2, ela é composta pelos pontos tais que a diferença dessas distâncias sempre dá mais ou menos 2A. Os elementos da hipérbole vão ser chamados focos, os dois pontos F1 e F2, onde eu inicio a definição do lugar geométrico. A distância entre esses dois pontos, que é 2C, vou chamar de distância focal. O centro da hipérbole vai ser o ponto médio de F1 e F2. Então, eu posso considerar que é o segmento F1, F2, pegar o ponto médio dele, esse vai ser o centro da hipérbole. O eixo transverso ou real vai ser o A1, A2, de comprimento 2A, contido em F1 e F2 com extremos na hipérbole. Então, no caso, o eixo vai ser este que eu estou marcando aqui, ó. Os pontos A1 e A2 estão na hipérbole e o segmento A1, A2, que é o A1 e aqui é o A2, está contido no segmento F1, F2. Então, esse é o eixo transverso ou real. E ele tem comprimento 2A, porque esses dois pontos A1 e A2 estão na hipérbole, então eles satisfazem a equação. E daí é simples de concluir que o comprimento desse eixo ele vai ter que ser 2A. Ou seja, do centro até o A, um dos vértices mede A, e do centro até o foco mede C. Nesse caso, o A é menor que o C. O eixo conjugado ou imaginário vai ser o segmento B1 a B2, ortogonal ao F1 F2, no ponto C, que é o centro, e tal que o seu comprimento é 2B, onde o B é dado por essa expressão. Então, vamos ver o que significa isso. Eu vou ter aqui, deixa eu apagar isso, só para ilustrar, o B1, B2, ele é ortogonal ao segmento F1 e F2, passando por C pelo centro, que é o ponto médio de F1 e F2. E o comprimento é 2B. Então, vamos olhar para o comprimento de C até B2, ou até B1, tanto faz. Esse comprimento ele é raiz quadrada de C ao quadrado menos A ao quadrado. Ou seja, o A ao quadrado mais B ao quadrado é igual ao C ao quadrado. Portanto, esse comprimento B aqui é tal que esse triângulo retângulo com medidas dos catetos A e B vai ter a hipotenusa medindo C, onde C é a distância aqui, ó, do centro até o foco.
Então, esse eixo B1, B2 vai ser o eixo imaginário ou conjugado. No caso da hipérbole, a gente só chama de vértice os próprios A1, A2, né? Porque os vértices têm que estar na hipérbole. E a excentricidade da hipérbole, ela é definida pela mesma expressão que a excentricidade da elipse, C sobre A. Só que nesse caso a excentricidade vai ser maior que 1, porque o C é maior que A. Agora nós queremos deduzir uma equação da hipérbole. Nós vamos considerar, dado um sistema de coordenadas cartesianas no plano, então está dado os eixos x e y. E para a gente obter uma equação que a gente chama na forma reduzida, que seria a mais simples possível, a gente precisa considerar o centro como sendo a origem e os focos em algum dos eixos coordenados, ou no eixo x ou no eixo y. Eu vou começar ilustrando o caso em que os focos estão no eixo x. Então, eu vou supor que o F1 é menos C, 0, e o F2 é C, 0. Agora, dado um ponto P genérico com coordenadas x e y, ele pertence à hipérbole C e somente C. A distância de P até F1 menos a distância de P até F2 é igual a mais ou menos 2A. Substituindo a expressão dessas distâncias, eu vou ficar com raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado menos raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a mais ou menos 2a. Daí, a gente passa uma das raízes para o outro lado. Daí fica assim. E agora a gente eleva os dois lados da equação ao quadrado. Ficando com essa equação. E aí depois abrindo esses quadrados e deixando só a parte que tem a raiz do lado direito, a gente vai ficar com essa equação. Continuando aqui em cima. Elevando novamente ao quadrado dos dois lados, daí eu vou ficar com essa equação. Como C é maior que A, e o A também é positivo, então isso daqui é estritamente maior que zero. Eu posso dividir toda a equação por essa constante e sobra x² sobre A² menos y² sobre C² menos A² igual a 1. Este daqui vai ser exatamente o nosso B. No caso aqui vai estar o quadrado, que eu defini ali em cima, que está ligado com o comprimento do eixo imaginário. Então, a gente fica com a equação x² sobre A² menos y² sobre B² igual a 1, onde o B é igual a raiz quadrada de C² menos A². Está aqui a equação da hipérbole. Reparem que ela é bem parecida com a equação da elipse, quando o centro está na origem e os focos num dos eixos, com a diferença que na elipse aqui aparece um sinal de mais e na hipérbole o sinal é de menos. Aqui, assim como no caso da elipse, na verdade a gente precisaria ainda fazer a volta para concluir que exatamente todo ponto que satisfaz essa equação pertence à hipérbole, que isso é um C e somente C. Essa volta eu não vou fazer os detalhes, é bem análogo ao caso da elipse, que foi explicado em outro vídeo. Aqui está o esboço da hipérbole. Estou considerando os focos F1 e F2 aqui no eixo X, e aqui estaria o eixo Y. Então, a hipérbole é essa que está aqui em preto, centrada na origem. Essa
distância da origem até o vértice mede A. Essa distância que está marcada aqui é o B. E, portanto, essa distância aqui tem que ser exatamente o C pela relação que o A, o B e o C satisfazem, que tem a ver com esse triângulo retângulo aqui. Mas outra coisa que eu quero chamar a atenção são essas retas que estão marcadas aqui em roxo. Elas vão ser as chamadas retas assíntotas da hipérbole. Então, por quê? Vamos olhar aqui nesse primeiro caso que eu estou com a equação do tipo x² sobre a ao quadrado menos y² sobre b ao quadrado igual a 1. Quem são essas retas assíntotas? Essa primeira aqui, ó. Bom, como ela é uma reta que passa pela origem, eu posso escrever ela como y igual a alguma coisa vezes x, onde essa alguma coisa é o coeficiente angular da reta. E o coeficiente angular eu consigo ver por esse triângulo aqui. Ele vai ser a tangente desse ângulo θ. E qual que é a tangente desse ângulo? É b sobre a. Então, vai ser b sobre a vezes x. Já esta outra reta aqui, a gente vai ver que ela vai ser a reta y igual a menos b sobre a x. Como é que a gente verifica que essas retas elas são assíntotas à hipérbole? Então, vamos considerar o caso para x indo para infinito. Então, para x indo para mais infinito, quando o x cresce, o que acontece com a equação da hipérbole? Vamos isolar o y. Então, y ao quadrado, ele vai ser b ao quadrado, que multiplica x² sobre a menos 1, sobre a ao quadrado. Portanto, o y vai ser mais ou menos b vezes essa raiz quadrada aqui. Agora, eu quero tirar 1 sobre a ao quadrado dessa raiz. Então, eu teria que colocar em evidência dentro da raiz, aí vai sobrar x² menos a ao quadrado. Mas como o x está indo para infinito, que eu estou analisando, em particular ele é positivo. Daí eu posso tirar também o x² da raiz. Então, eu estou considerando x positivo. E eu fico com 1 menos a ao quadrado dividido por x ao quadrado aqui na raiz. Agora, com essa expressão, não é difícil concluir que as retas y igual a mais ou menos b sobre a x são assíntotas para x tendendo a infinito. Porque quando x vai para infinito, esse pedaço aqui vai para zero, ou seja, a hipérbole vai se aproximar cada vez mais dessa reta. Então, essas vão ser assíntotas para x tendendo a infinito. Agora, se eu tivesse analisado para x tendendo a menos infinito, daí eu ia chegar nas mesmas retas, iam estar invertidos esses sinais aqui, mas beleza. No final das contas, eu ia chegar também nessas duas retas como assíntotas. Então, essas assíntotas, na verdade, elas são para x tendendo a mais ou menos infinito. Então, a hipérbole sempre tem essas duas retas assíntotas que são dadas por essa expressão aqui. Agora, se eu tivesse colocado os focos no eixo y, como nesse segundo desenho aqui, aí o que ia acontecer é que essa hipérbole meio que ia ficar rotacionada em relação à outra. Então, essa aqui é um exemplo de y² sobre a ao quadrado menos x² sobre b ao quadrado igual a 1.
Então, nesse caso, elas vão ser y igual, ó, essa medida aqui vale A, e essa medida aqui, que é a mesma dessa, vale B. Portanto, ela vai ser A sobre BX. E essa aqui vai ser y igual a menos A sobre BX. Então, aqui está descrito as retas assíntotas para esta equação. E se eu estiver considerando o segundo caso, que é os focos no eixo Y, então as retas assíntotas vão ser y igual a mais ou menos A sobre BX, ou, se preferir, x igual a mais ou menos B sobre AY. E em ambos os casos, o B ele é dado pela expressão raiz quadrada de C ao quadrado menos A ao quadrado. Tanto aqui como aqui. Beleza? Para finalizar esse vídeo, temos um exemplo. Faça um esboço da curva dada por esta equação. Então aqui, como tem um x ao quadrado e um y ao quadrado com coeficiente negativo, isso aqui já me parece uma hipérbole. Só que para a gente conseguir fazer o esboço, no momento a gente só sabe tendo uma equação reduzida. Então vamos tentar passar dessa para uma equação reduzida. Então eu vou deixar o 16 de um lado e do outro lado vai ficar 4y ao quadrado menos x ao quadrado. Então essa equação é a mesma coisa que essa. E agora eu posso dividir todo mundo por 16. Então vai ficar y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 16 igual a 1. Agora sim, essa equação eu sei que é de uma hipérbole e sei fazer um esboço dela, porque ela está na forma reduzida. Então aqui, como o sinal de menos aparece na frente do x ao quadrado, eu já sei que os focos dessa hipérbole e os vértices vão estar no eixo y, que é onde tem o sinal positivo. E o que aparece embaixo seria o a ao quadrado. Então, o meu a aqui vai ser 2. E o meu b vai ser 4. Então, vamos lá, como que ficaria? Coloco o eixo y, coloco o eixo x. Eu preciso do c para descrever as coordenadas dos focos. Como sempre, b ao quadrado vai ser o c ao quadrado menos a ao quadrado. Eu sei que o c ao quadrado vai ser o b ao quadrado, que é 16, mais o a ao quadrado, que é 4. Então, vai dar 20. Portanto, o c vai ser raiz de 20, que é algo que está entre 4 e 5. Então, isso aqui que vai me dar as coordenadas dos focos. Vai ser o 0 raiz de 20 e o 0 menos raiz de 20. Então, aqui vai estar o F1 e aqui vai estar o F2. O A, que é o 2, me dá as coordenadas dos vértices. Então, aqui no 0 menos 2 vai estar o A1, que é um dos vértices, e aqui no 0,2 vai estar o A2. Além disso, para facilitar o esboço, vamos colocar as assíntotas, que eu já sei que as hipérboles têm as retas assíntotas. No caso que os focos estão no eixo y, as assíntotas vão ser y igual a mais ou menos a sobre bx. E no nosso caso, o a é 2 e o b é 4, mais ou menos meio x. Então, essas são as assíntotas.
Vamos esboçar as assíntotas. Então vai ser aqui, ó. Quando o y é 2, o x vai ser aqui 4. Essa aqui tá uma assíntota. Vamos colocar a outra. Beleza? E agora vamos fazer aqui de outra cor. Pegar aqui em preto. A hipérbole passa aqui, ó, pelo vértice. E quando vai para infinito, ela se aproxima da assíntota. Vai ser algo mais ou menos assim. Bom, a mão livre não fica perfeita, mas deu para ter uma ideia aí de como vai ser essa hipérbole. Beleza? Então é isso. Valeu!